Irmãos, vamos abrir as Escrituras no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler os versos de número 1 até o verso de número 16. Mateus, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, ou fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso de número 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mantenha a palavra de Deus aberta, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome nessa noite, Pai. Que diminua, que o Senhor cresça, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, que o Teu nome seja exaltado, que a Tua presença possa aquecer os nossos corações, possamos sair daqui, Senhor, Te admirando, Te amando, Te exaltando cada vez mais, e cada vez mais humilhados na Tua presença nós devemos estar, Senhor, porque Tu és um Deus soberano, Tu és bom, gracioso, maravilhoso. Conduz, Pai, toda a pregação, que o Senhor possa me usar para edificar a Tua igreja, Pai. O Senhor tem compromisso não comigo, mas com a Tua palavra. Por isso, Pai, oro para que eu possa expor a Tua palavra com fidelidade, para que Teu nome seja exaltado, Pai. Assim já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia, ela está repleta de passagens onde nós encontramos pessoas que se parecem ser do povo de Deus, mas eles não são do povo de Deus. Que se parecem ser cristãos, mas eles não são cristãos. Existem aqueles que vivem o lado externo do reino e o lado interno do reino. Qual a diferença? O lado externo do reino é aquele que as pessoas vivem os padrões do reino. Elas procuram viver uma vida moralmente segundo os padrões do reino.
ela vive uma vida judaico-cristã ou ela vive dentro da cultura do reino. Mas ela não pertence ao reino. Ela nunca foi restaurada, regenerada ou tenha nascido novamente. É diferente daquele que pertence ao lado interno do reino. Aquele que pertence ao lado interno do reino é aquele que foi renovado, restaurado, nascido de novo, salvo pelo poder do Evangelho. No livro de Mateus nós encontramos alguns exemplos disso. Em Mateus 7:22, a palavra do Senhor diz que muitos chegarão ao Senhor e dirão: Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu realizei milagres no teu nome. Observe que essas pessoas, elas profetizaram, elas pregaram, elas realizaram coisas extraordinárias. Mas a resposta do Senhor para essas pessoas foi: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Também podemos encontrar a parábola chamada parábola do joio e do trigo. O joio se parece com o trigo, mas ele não é trigo. Também encontramos um trecho da passagem das Escrituras no livro de João, muito conhecida, onde um principal dos fariseus chamado Nicodemos, não é o nosso Nicodemos, né? Augusto Nicodemos, não é o... Mas o Nicodemos da Bíblia, na calada da noite, ele vai até Jesus e diz: Mestre, ninguém faria os sinais que o Senhor faz se Deus não tiver com ele. Ninguém faria os sinais que o Senhor faz se Deus não tiver com a pessoa. E o Senhor Jesus disse para ele: Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos disse: mas mestre, como pode um homem nascer novamente? Como pode o homem retornar ao ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus disse: Nicodemos, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Não te admires se eu disser para você que necessário vos é nascer de novo. Tu és mestre em Jerusalém e não conhece essas coisas. Veja, Nicodemos era mestre da lei. Nicodemos era conhecedor da palavra de Deus. Nicodemos, ele vivia apenas a cultura do reino, mas nunca havia de fato experimentado o poder transformador do Evangelho. O verdadeiro cidadão do reino de Deus, ele possui características, ou ele possui marcas que o diferencia daquele que não é cidadão do reino de Deus, daquele que não é um verdadeiro cristão. E essas marcas, elas não são conquistadas, elas não são fruto dos nossos esforços, elas são uma dádiva, um presente dado a nós pela misericórdia e a graça do nosso Deus. Por que é importante falar isso que eu estou falando aqui agora? Porque é triste, irmãos. Eu acho que talvez a palavra não seja nem essa, triste. Eu acho que é muito mais do que tristeza. É aterrorizante pensar que nós vivemos próximo ao povo de Deus. Nós vivemos a cultura do povo de Deus, judaico-cristã. Muitas vezes nós estamos incluídos dentro dos ministérios, nós frequentamos uma igreja, nós oramos, louvamos, e ainda assim nós não conhecemos ao Cristo que nós louvamos. Isso é uma realidade, irmãos, que acontece em nosso meio. Eu não sei ao certo, eu vou fazer uma inferência agora, mas eu tenho medo às vezes de fazer inferência, mas vamos trabalhar debaixo da probabilidade, que eu acho muito provável que eu vou dizer agora. A Bíblia não diz. Mas eu acho muito improvável Noé ter construído a arca, somente ele e os filhos dele. Realmente a Bíblia não diz, não trata sobre isso. Mas eu creio que muito provavelmente Noé contratou pessoas para construir a arca. Porque é muito improvável que Noé e seus filhos, sozinhos, tenham conseguido levantar aquelas toras de madeira e colocar naquela imensidão daquele navio, irmãos. Observe, se Noé de fato não fez a arca, somente ele e os filhos, ele teve a ajuda de outras pessoas. Você consegue observar o que aconteceu? As pessoas trabalharam na obra da arca,
mas não entraram nela. E é muito triste, na verdade, é estarrecedor, é lamentável observar que nós temos a oportunidade de estar próximo ao povo de Deus, estar entre o povo de Deus, estar na casa do Senhor e ainda assim não conhecer o Deus a quem nós dizemos servir. Por isso nós cristãos, irmãos, temos marcas que nos distinguem daqueles que não são verdadeiramente cristãos. Aqueles que são nascidos de novo, ele possui marcas e características que o distingue e o diferencia daqueles que não são verdadeiramente nascidos de novo. Quando Mateus escreve o seu livro, ele escreve com o objetivo de mostrar aos judeus que Jesus é o Messias tão aguardado pelos judeus. Quando nós vamos para Mateus capítulo de número 1 e o versículo de número 1, o Novo Testamento, em Mateus, inicia o seu livro dizendo o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Cronologicamente, Abraão, ele vem primeiro do que Davi. Mas por que Mateus inverte a sequência? Primeiro ele traz filho de Davi, para depois vir filho de Abraão. Porque a ênfase de Mateus e o objetivo de Mateus é dar ênfase à realeza de Jesus. Jesus, filho de Davi, ele é rei. Jesus, filho de Abraão, ele é o cumprimento da promessa, ele é o Messias. No capítulo 2 de Mateus, quando os magos vêm do Oriente, a primeira pergunta que eles fazem é: onde está o rei, o nascido rei, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Observe que no capítulo 1, a ênfase é na realeza de Cristo. No capítulo 2, a ênfase é na realeza de Cristo. Quando João Batista, no capítulo 3, ele começa a pregar, o tema da mensagem de João não é 5 passos para o sucesso financeiro, nem tampouco como fazer para obter riqueza. Não é essa a mensagem. A mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Então nós encontramos Mateus falando no capítulo 1 sobre o reino, no capítulo 2 sobre o reino, no capítulo 3 sobre o reino, e quando nós vamos ao capítulo 4, que Jesus inicia o seu ministério pregando, ele diz a mesma mensagem que João: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Somente no livro de Mateus, a palavra reino, ela se repete mais de 55 vezes. Somente no Sermão do Monte, que são 3 capítulos, 5, 6 e 7, a palavra reino se repete 9 vezes. E nas bem-aventuranças, que são apenas alguns versículos, a palavra reino aparece 2 vezes. Isso nos mostra e aponta que o reino de Deus, ele é o tema central do Evangelho de Mateus e também do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele está dividido em 3 partes: as marcas do cidadão do reino, a conduta do cidadão do reino e o caminho do cidadão do reino. O caminho ou a entrada do cidadão do reino, porque só há 2 caminhos: ou o caminho da salvação ou da perdição. A conduta do cidadão do reino, porque Jesus disse: se a nossa justiça e a nossa conduta não for superior à dos fariseus, de modo algum poderemos entrar no reino de Deus. E o primeiro tópico do Sermão do Monte fala sobre as marcas do cidadão do reino. E aqui eu faço uma observação. Eu acho que Jesus era presbiteriano, porque estava dividido em três divisões, né? Os pregadores presbiterianos geralmente falam 3 e não 7. No capítulo 5, logo na primeira parte, fala sobre as bem-aventuranças. O que são essas bem-aventuranças? As bem-aventuranças, elas são marcas daqueles que são verdadeiramente nascidos de novo, daqueles que são verdadeiramente cidadãos do reino de Deus. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos algumas marcas que existem na nossa vida, que nos mostra de fato que nós somos salvos. E isso é importante ouvir, escutar, porque talvez se você não se encaixa aqui
nessas marcas, você tem a oportunidade nessa noite de você abrir o seu coração, de você se humilhar na presença de Deus, reconhecer a sua natureza pecaminosa, o seu estado de pecaminosidade, e poder experimentar a alegria que o Evangelho ele dá ao nosso coração. A primeira marca que nós vamos compartilhar nessa noite está no verso 3, que diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas linguagens tem bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. A palavra bem-aventurado significa alegria, felicidade. Mas ela não é qualquer alegria, ela não é qualquer felicidade. Ela não é uma alegria inerentemente humana, aquela alegria que nasce já conosco, aquela alegria que até o ímpio, ele desfruta dela também. Não é uma alegria natural. Ela não é fruto dos nossos relacionamentos bem-sucedidos, ou do nosso sucesso profissional. Ela não é fruto das brincadeiras que nós sorrimos, ou de um filme de comédia que a gente assiste. Às vezes nós passamos horas assistindo o filme sorrindo. Essa não é essa alegria. A palavra bem-aventurado é uma alegria espiritual, sobrenatural, e ela vem de Deus. É uma alegria que ela é dada a nós, ela não é conquistada por nós. Lembra de Davi quando disse: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Essa alegria é uma alegria espiritual, e somente aqueles que são cidadãos do reino de Deus, aqueles que são de fato salvos, podem experimentar essa alegria. E o texto prossegue dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus não está elogiando a pobreza. O pobre aqui não é o pobre material. Nem tampouco Jesus está dizendo que a nossa espiritualidade é fruto da pobreza. A pobreza aqui é aquele que não tem capacidade de sustentar a si mesmo. Mas a palavra espírito aqui está com a letra minúscula, não é maiúscula. Não se refere ao Espírito Santo. Mas a palavra espírito aqui é uma disposição do interior do homem. Ou seja, quem é o pobre de espírito? É aquele que no seu interior, ele reconhece que ele é incapaz de salvar a si mesmo. De que ele não possui em si mesmo virtudes suficientes para salvar a si mesmo. Por isso ele se humilha na presença do Senhor. Observe que aqui é um padrão diferente do padrão do mundo. O padrão do mundo é: valorize a si mesmo, valorize a sua capacidade, valorize o seu potencial, acredite em você, você pode, tenha fé, vai dar certo. A Bíblia diz não. Bem-aventurados são aqueles que se humilham na minha presença e dizem: eu não consigo, Senhor. Somente pela tua graça, somente pela tua misericórdia, somente pelo teu agir, eu posso entrar no teu reino, porque não há nada que eu possa fazer, Senhor, para salvar a mim mesmo. Não havia nada que Lázaro pudesse fazer para ressuscitar a si mesmo. Mas o chamado eficaz do Senhor foi: Lázaro, sai para fora. Eu não acredito que Lázaro ficaria lá dentro do túmulo dizendo: não vou sair, porque a graça de Deus, ela é irresistível. Lázaro tem que sair, porque não há ninguém que possa resistir a esta graça maravilhosa. Por isso a palavra bem-aventurado, os pobres de espírito, é aquele que, ao ser iluminado pela luz do Evangelho, ele agora se depara com seu estado de depravação. Ele agora se depara com a sua pecaminosidade. E desesperadamente ele clama: Senhor, tem misericórdia de mim. E qual é a bênção que ele recebe? E qual é a primeira promessa que é feita? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Observe que a primeira bênção é o reino, porque a primeira bênção que nós recebemos é a nossa entrada no reino. O arrependimento é a chave para a nossa entrada no reino. Essa primeira bem-aventurança, ela é a chave para as outras demais bem-aventuranças. Porque observe, a segunda bem-aventurança diz: felizes os que choram, porque eles serão
consolados. A segunda marca de um verdadeiro crente, um verdadeiro cidadão do reino, é que ele é alguém que tem o seu coração contrito. Ele é alguém que ele se quebranta na presença de Deus. Esse choro aqui mencionado não é o choro fruto das nossas perdas, Não é o choro fruto de uma porta de emprego que se fechou. Não é o choro fruto de um ente querido que se foi. Não é o choro fruto das nossas adversidades do dia a dia, do nosso cotidiano. O choro aqui é o choro proveniente da primeira bem-aventurança. Porque na primeira bem-aventurança, ele se deparou com seu estado de pecaminosidade e disse: eu não tenho como me salvar. Então ele entra em um estado de desespero, ao ponto de chorar desesperadamente. Esse choro, irmãos, é o choro do arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Nós podemos até ser discípulo de algum determinado líder, de algum determinado departamento. Nós podemos até frequentar alguma igreja, irmãos, mas se nós não chorarmos o choro do arrependimento, nós não somos cidadãos do reino de Deus. Lembrem-se daquela parábola que sobre o publicano e o fariseu ao monte. E o fariseu diz: Senhor, eu dou o dízimo. Eu não sou como os publicanos. Eu oro, eu dou esmolas. E depois sobe o publicano e diz: Senhor, eu não sou digno, Senhor. Eu não sou merecedor. E o Senhor diz: qual dos dois desceu justificado? Qual dos dois verdadeiramente é o pobre de espírito? Será que você alguma vez já se humilhou na presença de Deus a ponto de derramar lágrimas e dizer: Senhor, que se o Senhor não me salvar, se o Senhor não agir, eu não poderei entrar no teu reino, ó Deus? Será que alguma vez você já chorou na presença do Deus, reconhecendo o seu estado de pecaminosidade? Será que alguma vez você veio ao culto não simplesmente para cumprir uma agenda, ou simplesmente, como fala, para bater o ponto, ou simplesmente porque você está seguindo as tradições dos seus familiares, mas verdadeiramente porque você está arrependido e humilhado na presença daquele que é todo-poderoso e é o único que pode salvar a minha e a sua vida. A terceira marca do cidadão do reino está no verso de número 5, que diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Observe que cada bem-aventurança, à medida que elas vão caminhando, uma vai gerando a outra. Quem é aquele que chora? É aquele que é pobre de espírito. Quem é aquele que é manso? É aquele que chora. E observe que à medida que ela vai caminhando, ela vai ficando mais difícil de se cumprir. Porque ser manso não é algo fácil. Eu vi uma frase que eu sempre carrego comigo, porque nem sempre eu sou manso. Nem sempre nós somos mansos. Nós não precisamos usar o martelo para matar um mosquito na cabeça do irmão. Mas às vezes nós somos assim. Eu lembro de Jesus quando chegou no templo. Jesus foi extremamente irado, na sua ira santa. Ele foi extremamente zeloso com a sua verdade, pegando ali um azorrague e derrubando aquelas mesas, porque Jesus foi extremamente raivoso com aquilo que contaminava o templo. E ele era extremamente manso com o seu próximo, com o seu irmão. E às vezes nós somos exatamente o contrário disso. Nós somos extremamente raivosos com os nossos irmãos e somos extremamente mansos com aquilo que contamina o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Ser manso não é ser omisso. Ser manso não é ser frouxo. E nem tampouco deixar de falar a verdade. Pelo contrário, o manso ele não negocia a verdade. Ele só é brando na hora de falar, mas ele fala a verdade. E muitas vezes ele morre porque fala a verdade. E aqui diz que os mansos herdarão a terra. Observe que o padrão é completamente diferente do padrão do mundo. O padrão do mundo diz: levanta a cabeça.
Dá a volta por cima. Acredite em você, você é capaz. Você pode. E a palavra do Senhor diz: não, felizes são aqueles que reconhecem a sua incapacidade. O mundo diz: sorria. Está triste por quê, meu irmão? Levanta a cabeça. Olha aí o mundo, a vida. E a palavra do Senhor: não, quer ser feliz? Verdadeiramente chore. Chore. Chore pelos seus pecados. Chore pelas suas mazelas. E verdadeiramente você experimentará a segunda bênção. Seremos consolados. O consolo aqui é o alívio do perdão. É o alívio da reconciliação com o nosso Deus. A paz de Deus é diferente da paz com Deus. A paz de Deus é aquele sentimento de calmaria que nós temos aqui no nosso coração, mesmo em meio às dificuldades da vida. Mas a paz com Deus, ela só acontece uma vez na vida. E ela não se repete. É aquela paz que acontece quando nós somos reconciliados com Deus, mediante Jesus Cristo. E nós somos consolados. E nós temos verdadeiramente a alegria da salvação no nosso coração. E a terceira bênção é herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. As pessoas fazem guerra para conquistar. As pessoas usam a força e a agressividade para conquistar o sucesso. Ou seja, no padrão do mundo, quanto mais agressivo você for, quanto mais força você exercer, mais próximo do progresso e do sucesso você se encontra. As pessoas fazem guerra. Tiago diz: de onde vêm as guerras? De onde vêm as lutas, as pelejas? Não vem dos nossos desejos? Não vem dos desejos que militam no nosso coração? Mas Jesus está dizendo: quem é que vai conquistar? Quem é que verdadeiramente vai conquistar a terra? São os mansos. Eu lembro de um pastor que disse o seguinte: se você nunca fez uma viagem à Europa, não se preocupe. Quando Jesus retornar e restaurar a terra ao seu estado inicial, meu irmão, você vai poder viajar, dar a volta ao mundo, conhecer toda a terra restaurada, quantas vezes você quiser. E a palavra do Senhor diz que se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque às vezes nós colocamos a expectativa da nossa alegria, às vezes numa viagem. Já aconteceu isso comigo, irmãos. Ou eu faço essa viagem ou eu não sou feliz. Ou eu conquisto determinada coisa ou eu não sou feliz. E a palavra do Senhor diz verdadeiramente: felizes são os mansos, tenha calma. A terra inteira será dada a você como herança. E você poderá desfrutar de toda a terra. Mas observe que o manso, muitas vezes, ele é injustiçado. Por que a Bíblia diz que nós devemos ser mansos? O que verdadeiramente é o manso? O manso é aquele que renuncia o direito de revidar. Ele renuncia o direito de revidar. Por quê? Porque ele recebeu aquilo que ele não merecia, por isso ele não devolve aquilo que a pessoa merece. O que é que ele recebeu? Ele recebeu de graça a salvação. Ele graciosamente foi inserido no reino e perdoado e aliviado. E experimentou alegria. Então, quando alguém vem com agressividade, ele deve olhar para trás e dizer assim: eu verdadeiramente não merecia receber o que eu recebi. Então, diante do meu estado caído de pecaminosidade, Deus dá-me graça para não revidar, porque eu estou na mesma situação, ou estava na mesma situação que essa pessoa. Isto é um exercício que nós temos que fazer, irmãos. Mas aqui tem uma alegria. As primeiras 4 bem-aventuranças, ela é uma ação de Deus para com a nossa vida. O Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer que é como se nós estivéssemos subindo uma montanha. E cada bem-aventurança dessa é um degrau. Bem-aventurados humildes de espírito, nós subimos um degrau.
Bem-aventurado os que choram, subimos mais um degrau. Bem-aventurados os mansos, subimos mais um degrau. E bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, a quarta marca do cidadão do reino. Por que ele tem sede e fome de justiça? Porque muitas vezes, por ser manso, ele sofre. Muitas vezes injustiça do mundo. E sede e fome de justiça aqui é muito mais do que justiça jurídica. Na verdade, fala de uma justiça ética. Fala de um comportamento santo, semelhante ao comportamento de Jesus. Portanto, aquele que tem sede e fome de justiça, é aquele que tem sede e fome de uma vida de santidade. Por que ele sofre? Por conta do pecado. Por que nós sofremos as mazelas que nós sofremos hoje? Porque o pecado entrou no mundo. Então ele tem sede e fome de ver, de uma vez por todas, o pecado longe de sua vida. Quer saber se verdadeiramente você somos salvos? É só você olhar para você e avaliar a você mesmo. Alguma vez na sua vida, ou só alguma vez não, na sua vida cristã, ou na caminhada cristã, você deseja que o pecado saia da sua vida de uma vez por todas? Existe esse desejo ardente no seu coração de se ver livre do pecado, porque você quer agradar a Deus, mas algo te impede. Você quer se aproximar do Senhor, mas algo te impede. Você acorda com aquele desejo de estar na presença de Deus, de ler a Bíblia, de se deleitar no Senhor em oração de joelhos, mas existe algo lá dentro que impede essa comunhão muitas vezes. E aí você tem que lutar, como diz lá em Gálatas, que o Espírito milita contra a carne para que nós não venhamos fazer a nossa vontade. Porque qual era a nossa vontade? A nossa vontade é de pecar. Mas o Espírito que habita dentro de nós, ele nos impulsiona a desejar, de uma vez por todas, se ver livre do pecado. Por isso que nós desejamos que o reino de Deus venha. Existe esse desejo no seu coração? Existe? O reconhecimento de pecado está no seu coração? A vontade de chorar diante de Deus pelos seus pecados está no seu coração? Às vezes o desejo de ser sofredor para não retribuir a agressão devida, a agressão que foi feita, está no seu coração? Se ele está, é porque verdadeiramente você é o cidadão do reino de Deus. Mas aí nós estamos no topo da montanha, lá em cima. E quando nós estamos no topo da montanha, nós não queremos descer, porque é muito bom estar no monte. Quando nós estamos no topo da montanha, olhamos lá para baixo, tudo é pequeno. Já observou isso? Já observou quando nós estamos cheios do Espírito Santo? Já observou quando as portas começam a se abrir? Já observou quando você olha e você vê o agir de Deus? Não que Deus esteja inativo, mas Deus nos dá a graça de ver Ele agindo de forma maravilhosa. Isso está lá na montanha. Os problemas ficam pequenininhos. Lá do monte a gente olha, os prédios são pequenos. Lá do monte a gente olha, as árvores são pequenas. Aí a vontade é que nem Pedro, não dá vontade de descer do monte. Quando Jesus estava com Pedro e os discípulos no monte da transfiguração, em que Jesus foi transfigurado ali em glória, e apareceram ali em uma visão Elias e Moisés, qual foi a vontade de Pedro? Senhor, vamos fazer aqui algumas cabanas e vamos permanecer aqui, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. O que é que Pedro estava dizendo? É muito bom estar aqui, eu não quero descer. E muitas vezes nós temos essa inclinação, apenas ler a Bíblia, ler livros, estudar, ir ao culto, orar, apenas nos enchendo a nós mesmos, apenas pensando em nós mesmos. Mas lá no Monte da Transfiguração, lá embaixo, havia uma multidão de pessoas, paralíticos, cegos, pecadores, pessoas que não conheciam o Senhor.
E a vontade de Deus não era que os discípulos permanecessem no monte, mas o que eles aprenderam no monte, descesse para servir a Deus lá embaixo. Quando lá em cima no monte está muito bom, Deus vai permitir dificuldades para que você desça do monte e sirva a Ele lá embaixo. Porque há uma multidão de pessoas lá fora, irmãos, que precisam ouvir o Evangelho. Por isso Deus está agindo na minha e na sua vida, nos fazendo cada vez mais quebrantados, humildes de espírito, mansos, desejosos de santidade, não para ficarmos aqui, mas para irmos lá fora, pregar o Evangelho do Reino. E aí as próximas bem-aventuranças é eu e você descendo o monte. Porque as 4 primeiras é um agir de Deus na nossa vida, mas as 4 últimas é a nossa responsabilidade para com Deus. E o texto continua, verso de número 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se nós interpretarmos esse texto isoladamente, nós vamos achar que a salvação, ela é mérito nosso. Porque o texto diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então eu só alcanço a misericórdia de Deus se eu for misericordioso? Não. O texto, ele deve ser interpretado de acordo com o seu contexto. E aquele que aqui é misericordioso, na verdade, ele é misericordioso porque já experimentou a misericórdia. Porque o Evangelho iluminou ele. E ele se viu pobre de espírito. E ele adentrou no reino. E ele chorou pelo perdão. E foi consolado. E ele se tornou manso, reconhecedor dos seus pecados. Porque viu que era pecador miserável. E teve sede e fome de justiça. E Deus o levou ao monte. E agiu, trabalhou na vida dele. Então, a nossa misericórdia, o nosso agir é uma resposta ao que Deus já está fazendo no nosso coração. Por isso, tudo que nós fazemos, eu já falei aqui da outra vez que eu estava aqui. Nós não nos santificamos para ser salvos, nós nos santificamos porque já somos salvos. Nós não buscamos ser misericordiosos para alcançar a misericórdia, mas porque nós já alcançamos a misericórdia em nossa vida. Existe uma diferença entre graça e misericórdia. A graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A próxima marca, verso de número 8. Eu acho que eu estou na 6ª marca. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Coração aqui é muito mais do que emoções. Na verdade, coração aqui abrange todo o ser da pessoa. Porque a nossa vida cristã não está pautada simplesmente naquilo que a gente sente. E há uma tendência no nosso meio evangélico de achar que tudo é observado por meio daquilo que nós sentimos. E não é. Deus estava presente porque eu senti uma coisa tão boa, não é assim que nós fazemos. Os nossos sentimentos, eles não são critérios para determinar se Deus está ou não ali presente, se ali está falando ou não a verdade, porque os nossos sentimentos, eles são enganosos. O que vai determinar o critério para discernir se aquilo é ou não a verdade, se Deus está ou não presente, é a sua palavra, é a sua verdade. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados os limpos de coração, ou seja, os limpos em todo o seu ser. Aquele que busca uma vida de santidade. A Bíblia diz que ele verá a Deus. Sem santidade é impossível ver a Deus.
é impossível. Não dá, irmãos, para viver uma vida cristã sem nós buscarmos santidade. Porque os nossos pecados, eles fazem separação, como foi lido aqui, entre nós e o Senhor. 7ª marca. Isso, nós estamos descendo a montanha, viu? Nós estamos descendo a montanha. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por que um pacificador ele é chamado filho de Deus? Porque se parece com o pai. Por que alguém é chamado filho de alguém? Quando diziam para mim, é a cara do pai, que eu me pareço com ele, não é? Só que Deus é espírito, né? Não tem, a não ser na pessoa de Cristo. Mas Deus Pai, ele é espírito. Como é que nós parecemos com ele? É na aparência física? Não. É nas atitudes. O pacificador não é aquele que simplesmente sente paz. O pacificador é aquele que promove a paz. Os judeus, quando ouviram Jesus dizer isso, talvez eles ficaram intrigados aqui. Porque os judeus, eles esperavam um Messias guerreiro, que não viesse trazer a paz, na verdade. Eles esperavam um Messias que viesse fazer guerra a Roma e estabelecer o reino físico na terra. Mas Jesus veio como uma ovelha, como um cordeiro manso, um pacificador, e veio trazer um reino espiritual em nosso coração. Quando nós somos pacíficos, quando nós não nos intrometemos em guerra, em briga, em lutas, em disse-me-disses, em confusões, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer verdadeiramente aquele se parece com Deus. Aquele ali é um filho de Deus, porque ele é um pacificador. A última marca está no verso de número 10, que diz o seguinte: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por que o cristão aqui verdadeiro, ele é perseguido? Observe que a última bem-aventurança, como pode alguém que é perseguido ser feliz? Observe o paradoxo aqui. Como alguém que está sendo perseguido pode ser feliz? Que as coisas no reino de Deus são todas contrárias aos padrões do mundo. Perceba que a última bem-aventurança, ela termina em perseguição. Exatamente porque o pobre de espírito, que se arrepende dos seus pecados, que chora, que é manso, que deseja a vida de santidade, que é misericordioso, que é limpo de coração, que é pacificador, o resultado de tudo isso, vocês acham que é o quê? É o mundo olhar para nós e dizer, que coisa linda, que crente bonito, maravilhoso. Não, irmãos. Jesus disse, sabe por que o mundo me odeia? Porque eu aponto para que suas obras são más, eu mostro que as suas obras são más. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vós também. Mas tem algumas observações aqui que nós devemos fazer. A Bíblia não diz, bem-aventurados, perseguidos, porque são chatos. A Bíblia está dizendo isso? A Bíblia não está dizendo, bem-aventurados, perseguidos, porque defende algum tipo de ideologia política. Porque hoje está até uma confusão com isso. Existem pessoas que acham que ter uma determinada ideologia política é ser crente, não é? Nós não temos ideologias políticas, nós temos o Evangelho. E ele nos é suficiente. O olhar do cristão, ele deve ser o olhar segundo os óculos das Escrituras, segundo os óculos da Palavra de Deus, e não segundo os óculos da ideologia. O texto também não diz, bem-aventurados, perseguidos, porque tomaram decisões erradas, ou porque são encrenqueiros. Não é isso. O que é que o texto diz? Bem-aventurados, perseguidos, por causa de quê? Da justiça. O que é justiça aqui? Isso foi ensinado anteriormente, no versículo de número 6. Olha o verso 6. Bem-aventurados que têm sede e fome de
Justiça. O que é justiça aí? É justiça jurídica? É muito mais do que a justiça jurídica. É justiça ética, é comportamental. São as nossas atitudes, é a santidade. Então, quando o texto diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, o texto está dizendo, bem-aventurados os perseguidos porque se parecem com Jesus. É isso que está dizendo. Veja o próximo versículo. Bem-aventurados, verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo e dizendo todo o mal contra vós. Por minha causa, é por causa da justiça. Quem é a justiça? Por minha causa, a justiça é Cristo. Cristo é a justiça. Quanto mais nós nos parecemos com Cristo, mais nós seremos odiados pelo mundo. O mundo nos odeia, irmãos, porque o nosso padrão é completamente diferente. O cristão verdadeiro, ele tem essas marcas aqui, ó. Se ele não tiver essas marcas, ele não é um cidadão do reino de Deus. Por mais que ele esteja no início da sua caminhada cristã, ainda é carnal, ainda está bebendo leite, ainda assim, ele vai apresentar os frutos e ele vai apresentar essas marcas, porque essas marcas é uma ação soberana do Espírito Santo na vida de todo aquele que nasceu de novo. E para concluir, duas aplicações práticas. O texto prossegue do verso 13 ao verso 16, onde Jesus usa dois símbolos. O primeiro, Jesus usa o sal e depois a luz. Observe que Jesus diz, se o sal for sem sabor, ele serve para alguma coisa? Não, ele não serve para mais nada. Quando é que o sal ele é sem sabor? Quando o sal ele perde as suas propriedades. Se o sal não tem as suas propriedades, ele não vai servir para conservar e também não vai servir para dar o sabor. Ele só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quais são as propriedades do sal? Vocês sabem dizer? É o pobre de espírito. É os que choram. É os mansos, são os mansos, são os que têm sede e fome de justiça, são os pacificadores, são os limpos de coração, os misericordiosos. Se ele não tem essas propriedades no seu coração, na sua vida cristã, ele não serve para ser cristão, senão para ser lançado fora. Observe que as propriedades do sal devem estar na nossa vida. Porque nós somos usados para salgar este mundo. Nós somos usados por Deus para dar sabor a este mundo. Para quando alguém estiver fumando cigarro, quando você chegar, ele vai fazer assim, ó, irmão, perdão, eu vou apagar o cigarro. Chegou o irmão. Sabe o que é isso? É o sal. É o sal dando sabor. Estava todo mundo contando uma piada, quando você chega, eles não continuam contando a piada. Eles dizem, vamos parar, chegou o irmão. Ô meu irmão, chegou o irmão. É você sendo sal. São as propriedades, porque quando nós somos sal, duas coisas acontecem. A gente salga também, mas também a gente é perseguido. Ou nos ama ou nos odeia. As duas coisas podem acontecer. E não adianta a gente tentar se esconder, porque a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, não dá, meu irmão, para se esconder. Deus vai usar você. Por mais que a gente tente se esconder, ainda que Deus te coloque na barriga do peixe, Ele vai te usar. Por mais que a gente tente se esconder, Ele vai até você. Isso é graça, viu, irmãos? Isso é misericórdia. Porque Deus poderia simplesmente dar as costas a nós, e ainda assim Ele permaneceria justo, santo, assentado em um alto sublime trono e soberano. Se o Senhor Deus tivesse dado as costas a Jonas, tivesse deixado Jonas seguir o seu próprio caminho, se o Senhor tivesse deixado Jonas seguir o seu próprio rumo, ainda assim Ele seria Deus soberano e maravilhoso. Se ali na cruz
ele tivesse virado ao rosto aquele ladrão que estava ali, ainda assim ele permaneceria santo. Mas ele é gracioso, e a sua misericórdia dura para sempre. E aprove a ele, na sua vontade misteriosa, decidir revelar essa graça a mim e a você. E ele não deu as costas, mas antes ele veio até nós, para que nós fôssemos luz e sal nesta terra. Ainda que dentro da barriga do peixe, que o Senhor te traga de volta para a presença dEle. Se você frequenta a igreja, se você está entre os irmãos, se você está vivendo dentro da cultura do reino, vivendo cultura judaico-cristã, mas ainda assim nunca experimentou a alegria do novo nascimento, a alegria da salvação, vá a Deus em humilhação e diga para Ele: Deus, eu não consigo pelas minhas próprias forças. Eu me humilho, Senhor, diante da Tua presença, porque sei que Tu és soberano. Eu sei que somente pela Tua palavra e pela Tua voz dizendo assim: sai para fora, eu posso me levantar deste túmulo e desta morte que eu me encontro. Dá-me força para crer. E me ergue do pó, das cinzas, me ergue desse túmulo e dá-me a alegria da Tua salvação, Pai. Eu escutei essa semana um pastor dizendo uma coisa interessante. Ele disse: eu não sei como Deus administra a sua graça. Nós não sabemos como Deus administra a graça dele. Eu não posso dominar, eu não posso manipular a graça de Deus. Em que Deus vai salvar, em que Ele não vai salvar, porque Ele é soberano. Mas quando aquele homem na palavra chegou diante do Senhor e disse: Senhor, dá-me forças para crer, o Senhor concedeu essa graça a ele. E a minha oração é que o Senhor te conceda essa graça. E que essa noite você saia daqui crendo. Se você já é salvo, alegre e desfrutando dessa salvação. Mas se você não é, que você possa se humilhar na presença do nosso Deus e que Deus possa agir no teu coração. Amém? Que Deus possa aplicar essa palavra na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.